Turma, dando prosseguimento à correção, a número 11 vem falando aí, as características descritas abaixo fazem referência a um tipo de clima brasileiro. Análise as respostas ao qual o tipo de clima está se referindo. Então aí, primeira característica, temperaturas médias elevadas ao longo do ano. Então é um local com temperatura, no caso, elevada, vamos dizer assim, com calor. Segunda característica, baixa precipitação anual e chuva mal distribuídas, ou seja, um lugar que chove pouco. Terceira característica, encontro de quatro massas de ar, equatorial continental, equatorial atlântico, tropical atlântico e polar atlântico. Então você pode ver aí que, no caso, é uma massa de ar formada, basicamente, aí num local próximo, ao Oceano Atlântico, que tem características, né, próxima a esse oceano. E, no caso quarto característico, fenômeno Lanina, em que há um resfriamento das temperaturas médias das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Pode acarretar um excesso de precipitação. Ou seja, é um local, basicamente, que também, tem, no caso, esse fenômeno de resfriamento da Laninha, mas que ocorre no oceano oposto, que é o Pacífico. Tá, ok? Então, pelas características desse clima, por ser um local onde as médias de temperaturas são altas e baixa precipitação, logo nós podemos falar que é no caso, clima, semiárido, justamente porque é um local que tem chuvas mal distribuídas e é um local realmente que, no caso, tem encontro dessas quatro massas de ar. Ok? Então, a resposta da número 11 é a letra B. A número 12, as porções orientais do território brasileiro em termos de clima sofrem maior interferência de massas de ar. Então, qual dessas massas de ar aí, em termos de clima, sofre maior intervenção dessas massas de ar? Okay? Então, a número 12, a resposta é D. É a tropical atlântica, que é a TA. 13. As massas de ar são classificadas como um tipo de fator climático, ou seja, um fenômeno atmosférico que influencia o clima de diferentes lugares da Terra. Além disso, a ocorrência e a movimentação dessas massas de ar estão relacionados com dois principais elementos climáticos que são, letra A, as frentes de ar e as umidades, não, B, a temperatura e a pressão atmosférica, também não. A C, a umidade e a temperatura, também não. A resposta correta é a letra D, as zonas térmicas e a pressão atmosférica. Isso que distingue, no caso, a ocorrência, vamos dizer assim, a movimentação dessas massas de ar. Está relacionado principalmente a esses dois tipos de elementos do clima. Número 14. Você já deve ter visto no telejornal a famosa frase: frente fria é responsável por fortes chuvas caídas sobre a região tal, no caso uma região aí qualquer, vamos dizer o sul. Pois é, acontece que quando uma dessas massas de ar se desloca, leva consigo as condições de temperatura, pressão e umidade características de sua área de origem, onde elas se formam. Com isso, forçosamente altera as condições climáticas dos lugares que consegue alcançar a sua trajetória. Sobre o tema das frentes e massas de ar, assinale a alternativa agora incorreta. Tá ok? Então aí, a letra A. As massas de ar deslocam com base em um determinado padrão global, responsável pela articulação e circulação geral atmosférica. Essa daí está correta, é isso mesmo. B. As frentes de ar ocorrem quando há um choque entre massas de ar, geralmente de características diferentes. Isso é. No caso, quando há choque, no caso, a frente fria, ela empurra, no caso, geralmente, quando ela tem muita força, a frente de ar fria ou quente, uma tem que ser mais forte que a outra para, no caso, expulsar aquela que está atuando ali naquela região. Okay? Então, essa daí está correta, a letra B. A C. Quando as massas de originam-se em regiões oceânicas, costumam ser frias e secas, enquanto se originam em regiões continentais, costumam ser quentes e úmidas. Não especificamente, quando geralmente ocorrem
regiões, oceânicas, elas costumam ser não secas, e sim, no caso, carregar bastante umidade, porque elas se formam no oceano, é um local onde tem uma grande quantidade de água. Então, essa daí está errada, ok? Então, D, as massas de ar podem receber esse nome porque se originam nos polos dos planetas, ou seja, em regiões de elevadas latitudes. Realmente, isso daí também está correto. Então, a número 14, a resposta errada é a C. 15. Os deslocamentos de massas de ar ocorrem na estratosfera, troposfera, mesosfera ou termosfera. Nessa daí, no caso, é para vocês saberem de cor. Né? Desde do primário, vocês acabam aprendendo, né, qual é as camadas, vamos dizer assim, da Terra. Tá, ok? Então aqui temos todas elas. Até coloquei uma figura para melhor explicar para vocês. Então aqui a pergunta: os deslocamentos das massas de ar ocorrem na... Até aqui tem, ó, as massas de ar. Então é troposfera. Letra B. 16. A chuva é um dos vários tipos de precipitação do vapor de água existente na atmosfera, sendo caracterizado pela queda de água em sua forma líquida. Os principais tipos de chuva, de acordo com sua forma de ocorrência, são, né, chuvas de convecção, convectivas. 2. Chuvas de granizo. 3. Chuvas frontais. 4. Chuvas orográficas. Então, a 16, né, então, chuvas de convecção, correto. Chuvas de granizo, também correto. Chuvas frontais, também correto. E chuvas orográficas, também correto. Então, a resposta é a letra D. Né? Todas as chuvas aí estão corretas. São chuvas, né, denominadas chuvas.